Pessoas de meu Deus, povo de Deus, passando para avisar sobre o vídeo de hoje. Gente, eu comprei esse microfone com a intenção que melhorasse o tom, a qualidade da voz, mas eu acho que eu não soube usar não, gente, tá? Eu deixei ele aqui, olha como muda o tom. Aqui, lá quando explica no manual dele, fala que poderia deixar aqui. Porém, ele funciona muito melhor, bem pertinho mesmo da boca, tá, gente? E ele tem tons diferentes. Esse segundo tom é esse, né? E o terceiro é esse, tá? Pra vocês entenderem como é que é o negócio. Mas eu queria avisar vocês, vou deixar lá no primeiro. Eu queria avisar vocês, né? Esse microfone ele é ideal para quando o celular tá muito longe. Porém, o vídeo ele dá para entender muito bem, tá? Não tá aquela qualidade maravilhosa, né? Mas vamos para o evangelho, tá, gente? Acaso eu ver que ele não vai ser bom, não vai ficar com a qualidade boa, eu vou continuar como estava, tá bom? Grande beijo, shalom para vocês e vamos para o vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dia 11 de novembro, evangelho explicado do dia. Vamos diretamente para pega lá a sua Bíblia, versículo 16, no capítulo 17, perdão. Capítulo 17, versículo do 1 ao 10. Quem tiver a liturgia vai ser do 1 ao 6, mas eu vou falar todo. Vamos lá então, minha gente, algumas bíblias, tá? Tudo é para poder trazer da minha visão, da visão daquele que frequenta, tá? O discípulo de Jesus, daquele que frequenta a igreja, as igrejas, porque eu não frequento só uma igreja, tá, pessoal? Quem sabe lá na paróquia pensa que eu frequento só aquela igreja, mas não. Então a gente vê, ouve relatos. Eu vou trazer para vocês pessoas, tá? Quero agradecer o seu Jéssica, a dica do microfone, que ele falou que a minha voz é muito baixa. E realmente é baixa, tá, gente? Eu tenho uma... Só se eu for falar com turma de altura, aí sim a gente aumenta. Mas eu realmente falo baixo e pausado. Os meus vídeos são acelerados para poder não demorar tanto quando eu vou editar eles. Eu falo, boto acelerado, tá, gente? Para poder... Senão vocês vão ficar uma hora e tanto que comigo. Porque eu falo tranquilo e calmo. Bem diferente do que está nos vídeos editados. Vamos lá então para a proclamação. Vamos só deixar claro aqui que em algumas leituras, tá, gente, algumas bíblias, lá no Evangelho está o inevitável está impossível, tá, na proclamação, onde Jesus diz, e escândalos está como ofensas, tá bom? Tá bom, gente? Tá bom? Então, escândalos estão como ofensas. Muitos escândalos daquele escândalo. Também aqui proclamação do Jesus Cristo segundo Lucas. Vamos lá para o capítulo 17. É impossível, mas as ofensas virão, os escândalos virão. Mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um destes pequenos. Tá, gente? Jesus disse isso. Tomai cuidado de vós mesmos, para cuidar cada um de si. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o, chama a atenção dele, fala com ele, conversa com ele. Não é para repreender ele na mão, gente. Se ele se arrepender, e se ele pecar contra ti 7 vezes e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo, eu me arrependo, perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando o gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo, chega-te e assenta-te à mesa, ele está fazendo uma... e não lhe dirá antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele
agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. Vamos para a explicação? Diretamente para a explicação. Lá, então, 17 do versículo 1 ao versículo 2. Ofensas, em grego, escândalon, tá? Algo que faz a pessoa pecar. São inevitáveis na vida. Todo mundo vai passar por uma ofensa. Jesus já está nos alertando. Todo mundo. Ninguém está livre, tá? São inevitáveis na vida. O juízo divino, no entanto, aguarda a pessoa que faz pecar um discípulo de Cristo, um destes pequeninos. A pedra de moinho era uma pedra redonda de grande proporção, usada para moer cereais, amarrada ao pescoço. Uma pederneira grande como essa faria a pessoa lançada ao mar afundar e se afogar. Versículos 3 e 4. O objetivo de repreender um pecador é levá-lo a se arrepender de seu pecado. É para humilhar o pobre não, gente, o próximo, seu irmão. Se ele se arrepender de verdade, devemos perdoá-lo por completo. 7 é o número bíblico da perfeição, da totalidade. Perdoar 7 vezes significa estar perdoando, independentemente de qualquer coisa. Vamos lá para o Evangelho de Mateus 18, capítulo 18. Pega lá sua Bíblia, 18, do versículo 21 ao 22. O que diz lá? A parábola do credor incompassível. Então, Pedro, quem que não viu aquela série, né, de Jesus, Os Escolhidos, Chosen? Quem que não viu essa parte aqui, né, de Jesus? Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com seus servos. Não vou continuar, é só essa explicaçãozinha. Embora perdoar a explicaçãozinha. E aí, tá, gente? Agora a explicação. O que quer dizer? Embora perdoar alguém apenas 7 vezes possa parecer, né, chato, possa parecer demorado, possa parecer apenas, né, embora perdoar alguém apenas 7 vezes possa parecer parcimonioso, né, este padrão era generoso, considerando-se o fato de que alguns rabinos requeriam que seus estudantes perdoassem os ofensores somente 3 vezes. Os intérpretes disputam se Jesus exigia que se perdoasse o irmão 77 vezes ou 490, 70 vezes 7. Porém, o ponto de Jesus era que o perdão deveria ser ilimitado, isso que ele queria dizer, né? Em havendo arrependimento verdadeiro. Então, voltando para lá, para onde a gente parou, vamos para o versículo do 5 ao 6. Mesmo que seja pequena, a fé verdadeira é poderosa. Os agricultores da Palestina consideravam a semente de mostarda a menor das sementes. A amoreira sicômoro, né, tem um sistema de raízes tão extenso, profundo, que ela é capaz de sobreviver por centenas de anos. Só uma força muito poderosa seria capaz de desraigar uma árvore como esta. Tá? Aí lá no versículo 10, um servo que apenas fazia seu trabalho, o que era mandado, não recebia louvor especial algum, pois tudo o que fez foi cumprir suas responsabilidades. Da mesma forma, o discípulo de Cristo não deve esperar elogios especiais por fazer o que se espera dele, tá? Devemos servir ao Senhor, porque é isso que significa segui-lo como discípulos, é o nosso dever, tá? Lá no versículo 11, pelo que parece, Jesus caminhou pela divisa de Samaria e da Galileia. Depois atravessou o Rio Jordão,
no ponto mais próximo de onde ele estava, e desceu pela margem leste do Jordão até o ponto de travessia entre a Jericó, que é o próximo local mencionado na narrativa. No versículo do 12 ao 14, né, do capítulo 17 que estamos, tá? Sobre leprosos irem mostrar-se aos sacerdotes após serem curados, tá, gente? Vira nota 5 lá atrás, mas nós não vamos lá, tá, gente? A gente vai continuar. Gente, indiscutivelmente interligado com a leitura de Tito, tá? Hoje é a primeira leitura, no caso, você vai pegar a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu não vou ler, tá, gente? Eu vou deixar na descrição do vídeo, junto com o Salmo do dia. Todos os vídeos que eu posto, sempre tem o Salmo do dia, que também está interligado, gente, tá? Com a palavra. É uma conexão infinita a Bíblia, tá, gente? Então, eu só vou entrar nas coisas que Paulo quis deixar escrito aqui para Tito. Vamos lá conhecer Tito. Vamos com muita calma nessa hora. Tito, gente, primeiro, né, as cartas pastorais, a gente precisa, né, ver a introdução às cartas pastorais, Tito Timóteo, tá? Vamos lá saber o que são essas cartas, gente. Pastorais, ovelhas, pastor, não é tudo isso que lembra? Então, as cartas de Timóteo, lá em Timóteo 1, 2 e Tito, são chamadas de cartas pastorais desde o século XVIII. Faz sentido tratar estas cartas de maneira conjunta, porque elas têm semelhanças marcantes de estilo, vocabulário e contexto. Elas estão separadas das demais cartas de Paulo porque são as únicas escritas para seus colaboradores no Evangelho. Presta atenção! As cartas pastorais tratam de questões estruturais da igreja e, diferente dos outros estenógrafos de Paulo, são voltadas para homens que desempenham funções pastorais, de seus sacerdotes, pastores, aqueles responsáveis por suas ovelhas, e não para as igrejas. Todavia, também é preciso reconhecer que cada uma delas é uma carta diferente, com suas próprias características. Elas não foram escritas com o objetivo principal de apresentar a estrutura da igreja, muito menos o ministério pastoral, ao contrário do que se pensa a maioria das pessoas, e sim para ensinar como viver uma vida cristã em resposta ao Evangelho. Como eu falei para vocês, gente, eu vou colocar, para não estar tão longo o vídeo, a carta. Então você vai dar uma pausa no seu vídeo, vai ler a carta que está lá na descrição do vídeo e depois vai vir aqui para saber do resto, tá, gente? Da explicação, tá bom? Mas, assim, adiantando, é necessário que você saiba quando Paulo fala que é escravo, servo de Deus, tá, gente? Ele começa por aí. Explicação. Então, a leitura é do 1 ao 9. Explicação, leitura do 1 ao 9 do capítulo 1, tá, gente? Lá de Tito. Vamos lá, então, gente. Primeiro, no versículo 1. Às vezes, escravo é traduzido como servo. Entretanto, o primeiro termo é mais forte e traduz melhor o original. A terminologia rígida é intencional. Paulo costumava usar este vocábulo para se referir a si mesmo. Essa terminologia também é comum para líderes do Antigo Testamento. Segundo a fé, traduz uma expressão difícil. A ideia é que o propósito do apóstolo de Paulo do apostolado de Paulo era ver pessoas vindo à fé e crescendo nela, e no conhecimento da verdade. A palavra verdade se refere especificamente ao Evangelho, e o Evangelho conduz à piedade. Lá no versículo 5, sobre anciãos, né, aqui manda a gente ver notas, mas não vou entrar aqui nos anciãos. Os anciãos são os mais velhos, né, gente? Sobre marido e esposa, lá no versículo 6, sobre o marido de uma esposa, tendo filhos crentes, não obriga, mas supõe que tais homens provavelmente tinham filhos em casa debaixo de sua autoridade,
A palavra crentes também pode ser traduzida como fiéis. Isso levanta uma questão importante. É obrigatório que os pastores tenham filhos cristãos ou fiéis? Filhos fiéis e obedientes em geral? É uma pergunta. Essa palavra e suas formas relacionadas em Timóteo 1, Timóteo 2 e Tito geralmente se referem a ter a fé salvadora, tá? E não apenas ser obediente. Contudo, o contexto é o principal ponto para se entender qual variação da palavra está subentendida. A ênfase deste contexto está em um homem cumprir bem seus deveres. Nenhum pai é capaz de garantir a conversão de seus filhos. O melhor que ele pode fazer é garantir que eles se comportem de maneira obediente, enquanto estiverem debaixo de sua supervisão. Além disso, a passagem paralela de Timóteo 1 fala apenas de filhos comportados e não convertidos. Portanto, Paulo estava exigindo que os pastores controlassem o comportamento dos seus filhos, tá? Não permitindo que eles fossem conhecidos por libertinagem ou rebeldia. Era comum lá no versículo 9, na carta, era comum os escritores antigos enfatizarem um item de uma lista colocando no início ou no final, bem como dando a ele uma atenção mais longa do que aos demais termos. Paulo fez exatamente isso aqui. Ele usou apenas umas poucas palavras para os itens, né, dos versículos 6 e 9. Mas o último ponto é mais longo e mais complexo em sua gramática. Com isso, Paulo estava enfatizando a importância do bispo, tá? Ser capaz de ensinar, no caso naquela época, ser capaz de ensinar, tá? E os versículos 10 e 16 deixam claro, tá? O motivo desta exigência. Vamos ver, só por curiosidade, o 10, porque há muitos desordenados, o 10, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aqueles que se dizem sagrados e a circuncisão, vocês lembram o que é, né? Tem um vídeo anterior meu, tá, gente? O povo que era circuncisado era um povo sagrado, tá? Mas aqui está dizendo que era muito comum, né? Principalmente desse povo serem faladores e enganadores. Vocês pensam quando vocês lá no 11, aos quais convém tapar a boca que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não por causa da ganância do lucro. Então, parando por aqui, vamos lá saber o que significa tudo isso. Gente, todas as cartas de Paulo são bem específicas, né? São bem são mandadas conforme as características daquela igreja naquele lugar. Neste caso aqui, ele foi bem específico, foi bem enfático. Então, gente, o que quer dizer todo esse evangelho de hoje, né? O evangelho aponta principalmente para as exigências. Não está pedindo, não, está exigindo, tá? As exigências éticas, morais, tá? Para as lideranças, tá? O povo que lidera, seja na sua casa, seja a igreja, seja o pastoreio, seja lá. Essas pessoas devem ser íntegras, acolhedoras, amorosas, fiéis à doutrina que Jesus deixou. Entende? Você vai para a igreja como com que cara. Quantas, tá? Como eu falei para você, eu sou kardecista. No kardecismo também não é diferente. Então, qualquer doutrina, tem gente que é um saco, né? Tem que ter hábito de pessoas que são muito difíceis, como já foi falado. Você que é filho de Cristo não deve se preocupar em escândalo, em ofensa de alguém que lhe ofenda, tá? Você não deve revidar uma ofensa, né? Se você revidar uma ofensa, eu já revidei uma ofensa. Há pouquíssimo tempo atrás, uma minha amiga, inclusive, do meu coração já vinha, né? E há muito tempo eu já vinha, não vou dizer aceitando aquilo dali, né? Aquela forma de acolhida da pessoa nos traz, né? Que às vezes vem, ela percebe. E aí você um dia está cansado, né? Foi no meu caso esse dia. Estava cansado, exausto, fazendo muita coisa. E chegou o ponto que eu fui má, né? Eu não briguei, não, né? Ela
também falou coisas para mim que no momento me deu vontade de falar muita coisa. Deu vontade de falar assim, mas a única coisa que eu disse, né, gente, é que todos estamos aqui de parte, né? Quem sabe o momento e nem a hora. Eu tô conversando com vocês, amanhã eu já posso não estar mais nesse mundo. Para morrer basta estar vivo. No momento ali do calor, do meu estresse, do que estava quente no dia, ia na hora ali do calor, do momento ali da fúria ali, quando a pessoa falou aquilo que me tocou, eu juro que eu virei e disse, não vale a pena. E respondi, gente, para morrer basta estar vivo, né? Não vou entrar em detalhes, obviamente, eu não vou expor pessoas, né? Mas nós já nos entendemos de novo, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Lógico que eu perdoo e que ela me perdoa, porque nós amamos Jesus Cristo, né? Porque esse dia eu também estava mais fechada. Quando a pessoa fica ali perturbando, né, gente? Eu, pelo menos, eu tenho tendência de ficar em silêncio, né? Porque você me conhece, aturando, vou, né? Aí chega, como eu falei pra você, já fui muito explosiva, chega um ponto, né, gente, que ou eu saio de perto, né? Ou eu choro, mas eu não ofendo mais. Porque, como dizia o excelentíssimo Chico Xavier, muito aprendi com Chico, tá? Porque eu sou uma pessoa grata, né? É muito melhor ser ofendido que ofender, né? É muito triste sentir o peso da ofensa. Outra coisa também que eu queria dizer, minha gente, nunca deixe ninguém medir a sua fé, né? A sua fé, minha gente, é sua intimidade com nosso Senhor Deus. Quem medir a sua fé, já me aconteceu isso trilhões de vezes. Né? Trilhões de vezes. Da pessoa medir a minha fé. Por quê? Porque eu sou professora de educação física, então eu sou aquela pessoa né? Mas, ao mesmo eu tenho duas personalidades, ao mesmo tempo que eu sou 280, eu sou uma pessoa tranquila. Na minha casa tudo é calmo, tranquilo e sereno. Só que dentro em sala de aula é uma coisa, né? Com a adrenalina, né? Mais a flor da pele, a gente fica lá para poder estimular o aluno. Eu não gosto de coisas, quando eu vejo as coisas acontecendo, né? Eu sou uma pessoa que, não sei se felizmente ou infelizmente. Então, às vezes a pessoa interpreta, boazinha, ela é isso, ela é aquilo, aquele outro. Mas eu conheço muitas pessoas, graças a Deus que eu conheço pessoas na minha vida. Então eu não vou deixar de ser eu, ou eu vou deixar de ajudar, ou eu vou estender minha mão amiga porque alguém desconfiou de mim, porque eu fui boa com alguém. A única pessoa que pode colocar na balança a sua fé, os seus atos, suas ações, é você mesmo e Deus, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, para acabar, ele deixa claro, mais claro que água de a cachoeira quando não tem evitar escândalos, né? Evitar brigas, ofensas, perdoar sem limites, né? Eu não tenho que perdoar sem limites. Sabe por que você tem que perdoar sem limites? Porque você segue Cristo. Eu pelo menos, gente, quem convive mais diretamente comigo é muito mais difícil perdoar, né? Todo dia tem que estar perdoando, né? Todo dia. Os defeitos como você tem, que ele também tem. Então é um perdão mútuo, né? Seu esposo, irmão, sua mãe, familiares, né? Você tem que ter a paciência. Às vezes a cultura, a criação, né, da pessoa é diferente, então você tem que ter. Mas quando é uma pessoa que não te conhece, e ela vem e fala para você coisas que ela não fala ainda com uma categoria, porque ou ela tem um cargo, ou ela é isso, né? Ou ela é aquilo, né? Se acha melhor que você de alguma forma. Aí mesmo, gente, você deve assim, ó, até rir, né? Agora você tem que se importar mesmo, sabe? É perdoar pro seu amigo, seu pai, sua mãe, o seu marido, sua esposa, tá? Perdoa as ofensas. Se ele não te perdoa, ou se ele não te pede perdão, não se preocupe, tá? Lembre-se que você é um seguidor de Cristo e Cristo te ensina a fazer isso. Então você tem que fazer e pronto. E é isso.
ser sempre um esforço pessoal seu, que Jesus Cristo, Deus, vai te dar com todas as forças, se for este o seu desejo, e eu te garanto, e Deus te honra com todo gosto depois, né, gente? Modo de ser, através desse modo de agir. É assim que a vida é. Deus sempre vai te honrar, tá? Cultivar a sua fé. Cultive a sua fé. Como é que eu vou cultivar minha fé se eu estiver brigando, se eu estiver dando piti por aí, se eu deixar que os outros me magoem, ficar magoada para sempre? Cultivar a fé é crer, é estar ligado com o Espírito Santo, viver na graça que Deus nos deu, dentro dela. Se saiu dela, perdeu a legalidade, deu mole pro demônio, deu mole para os espíritos malignos. Estão por aí, ó, na sua volta, só esperando uma oportunidade de vir te derrubar. Tá distraído? Toma. Toma, outra lapada dele, você cai e levanta. Tá? Saiba disso, o mundo jaz do maligno, tá, gente? Nunca lembre-se disso, sua luta não é contra homens, mas contra principados e potestades, tá, gente? Contra os espíritos malignos, eles são fortes. Quanto mais você se aproxima de Deus, eles estão até dentro da igreja, tá? Tem nome, tem objetivo, tá, gente? Acreditem, não, a gente não acredita, tá? Por hoje é essa a mensagem, tá bom? Vá na missa, vá comungar, cultive a sua fé. Cultive a sua fé é ensinar o que Jesus, é o que Jesus aprender o que Jesus deixou como ensino, amar o próximo como a ti mesmo, né? Não fazer para o outro que você não gostaria que fizessem para você. Eu acho que o segundo mandamento, primeiro amar a Deus, você vai amar o segundo, o restante todo você vai procurar fazer. Mas agora, quando você pensa assim, não, isso eu não vou fazer, porque eu nunca desejo que façam para mim isso daí. Já volta bem. Muito não gira, ele capota. Isso daí, na verdade, assim, ó, é um ditado popular, assim, ele não gira, ele capota as 10 vezes, tá, minha gente? Não é brinquedo, não. Infelizmente, às vezes, quem sofre são pessoas que não, né, que estão ligadas a você, tá bom? Pensa nisso, reflete, tem sido útil, né, para você. Um beijo, tchau.